Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, trataremos do seguinte assunto: a queda do ser humano e o livre-arbítrio. De início, abriremos as nossas Bíblias em Romanos capítulo 5 e versículo 12. Prestemos atenção à palavra de Deus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nesta aula, sempre com a ajuda de Deus, trataremos dos seguintes assuntos, tendo sempre a Bíblia Sagrada como a nossa única regra infalível de fé e de prática. Prestemos atenção a estes assuntos: a doutrina da queda, a queda dos seres morais criados por Deus, o livre-arbítrio e a soberania divina, o livre-arbítrio dos santos e dos ímpios, as consequências da queda, e só Jesus pode reverter as consequências da queda. Que o Senhor Jesus, por intermédio do Consolador Divino, nos assista na exposição da sã doutrina. E que Deus o abençoe, querido irmão, por suas orações e pelo apoio a este trabalho, pois o nosso intento é glorificar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A seguir, veremos o que é a doutrina da queda. Sim, querido irmão, o que é a doutrina da queda? Definamo-la, pois. Preste atenção. A queda é a doutrina segundo a qual os seres morais criados por Deus, parte dos anjos e os homens todos em Adão, por fazerem uso indevido do livre-arbítrio com que o Senhor nos dotou, vieram a desobedecê-lo consciente e premeditadamente. A narrativa da queda, precisamos frisar este ponto, tanto dos anjos que seguiram o querubim ungido, quanto da raça humana em Adão, não é uma parábola nem um arremedo mitológico. Portanto, consideraremos como história real e fato verídico os seguintes textos: Gênesis capítulo 3, Isaías capítulo 14, do versículo 1 ao 23, e Ezequiel capítulo 28, do versículo 1 ao 19. Quanto às passagens de Isaías e de Ezequiel, leiamo-las como profecias de dupla referência. Os profetas, ao denunciarem a soberba e a iniquidade de Babilônia e de Tiro, respectivamente, lançaram a condenação de Satanás, personificado nesses dois poderosos reinos. Agora, eu quero que todos prestemos muita atenção a este tópico. É importantíssimo para todos nós. Deus não decretou a queda de suas criaturas morais. Sendo Deus amor, sabedoria e justiça, não decretaria ele jamais quer a queda dos anjos, quer a queda do ser humano em Adão. Pelo contrário, ao reunir-se no âmbito da Santíssima Trindade, a fim de deliberar a criação do homem, decretou seu bem-estar espiritual, moral e físico, confirmando-o como o governador da criação e como o representante do Criador. Leiamos o decreto divino quanto à criação do ser humano. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Observa-se, pois, claramente que Deus não criou o homem para cair, mas para reinar juntamente com ele sobre todas as coisas criadas. Em sua presciência, Deus decretou não a queda do homem,
mas a nossa redenção em Jesus Cristo, seu unigênito, a fim de reverter as consequências da queda. Abramos as nossas Bíblias agora em Apocalipse capítulo 13 e versículo 8. Escreve João, o evangelista. E adoraram-na, ele agora fala sobre o surgimento da besta, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus é amor. Ele jamais decretaria a nossa queda. Antes, providenciou, antes de todas as coisas, a nossa redenção em Jesus Cristo, seu unigênito. Neste tópico, prezado irmão, trataremos de um assunto importantíssimo para compreendermos devidamente a história sagrada. Refiro-me à queda dos seres morais criados por Deus. Por isso, eu gostaria que você, de posse de sua Bíblia, me acompanhasse atentamente nos versículos citados. Dessa forma, poderemos gravar a matéria ministrada com mais proveito em nossa mente e em nosso coração. Abramos, pois, as nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 18 e versículo 15, para acompanharmos a desdita do querubim ungido. Escreve o autor sagrado: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Que tragédia! Um ser glorioso, sábio, com muitas prerrogativas celestiais, e não obstante, revolta-se contra o Senhor. E, devido à sua apostasia, é lançado nas trevas. Mas qual o seu pecado? Se abrirmos as nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 6, veremos que a sua iniquidade era o orgulho, a soberba, o ensimesmoamento. Escreve o apóstolo: não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Ou, noutras palavras, o candidato ao santo ministério não pode ser orgulhoso nem soberbo, mas, humildemente aos pés do Senhor, deve ele esperar a sua hora. Não se avexe. Espere pacientemente a hora de Deus. E agora, nós abriremos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar conhecimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Assim começam as desventuras da humanidade. Mas Deus, conforme veremos mais adiante, não foi pego de surpresa com a queda do homem. Deus tudo sabe, tudo conhece. Nós jamais conseguiremos surpreendê-lo em nada. Ele é simplesmente Deus. A essas alturas, precisamos fazer uma pergunta: por que a humanidade pode ser redimida e o diabo e seus anjos não? Em primeiro lugar, porque os anjos, sendo superiores aos homens, contam com mais luzes e discernimentos para obedecer, honrar e magnificar o nome de Deus. Falando das limitações humanas, salmodia o rei Davi: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites?
pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Esta passagem encontra-se no Salmo 8, versículos 4 e 5. O querubim ungido, vou frisar este ponto, o querubim ungido, ao rebelar-se contra o Senhor, opôs-se consciente e plenamente contra a Santíssima Trindade, pecando de forma ostensiva contra o Espírito Santo, pois a unção que pesava sobre ele era proveniente da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, cuidado. Há muitos crentes hoje pecando conscientemente contra o Espírito Santo ao fechar-lhe o coração. Por esse motivo, Deus criou o fogo eterno, ou lago de fogo, não para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, aqueles que lhe seguem os conselhos, sim, os seus conselhos terão o mesmo destino que ele. Leiamos agora Mateus capítulo 25 e versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, diz o Senhor Jesus, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se o ser humano recusar a salvação em Cristo Jesus e os conselhos que temos nas Sagradas Escrituras, o seu destino, sem dúvida alguma, será o lago de fogo. Nesta passagem, nós podemos concluir com facilidade e muita clareza: Deus jamais predestinou qualquer ser humano para a perdição eterna. O inferno e o lago de fogo foram preparados não para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Todavia, aqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo serão, sim, lançados no lago de fogo, no fogo eterno. Afinal de contas, é Deus o criador do mal? É uma pergunta que devemos fazer sempre. Aliás, eu ouço essa pergunta quase que constantemente. Afinal de contas, é Deus o criador do mal? Deus não pode ser acusado de ser o criador do mal. Atentemos ao que escreve Tiago, irmão do Senhor. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Portanto, frisemos mais uma vez este ponto. Portanto, Deus não criou o mal, mas sendo ele perfeito e justo em todos os seus caminhos, criou seres perfeitos e dotados de livre arbítrio, que vieram ocasionalmente a fazer mau uso de seu arbítrio. O mal, portanto, foi introduzido no mundo devido ao uso maligno do livre-arbítrio. No tópico seguinte, nós estudaremos o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Neste tópico, prezado irmão, deixaremos bem patente que não existe qualquer excludência ou conflito entre a soberania divina e o nosso livre-arbítrio, pois este
o livre-arbítrio foi-nos concedido livre e soberanamente por Deus. Agora, definamos a soberania divina. A soberania divina, frisemos este ponto, é o conjunto dos poderes e autoridades que possui Deus não somente como Criador de todas as coisas, mas como mantenedor e interventor judicial do universo, sempre agindo de acordo com a sua justiça, sabedoria, amor e presciência. Eis como o autor do livro de Jó descreve a soberania divina. Jó, capítulo 42 e versículo 8. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Agora, passemos rapidamente a definir o livre-arbítrio humano. Quando tratamos do livre-arbítrio, devemos defini-lo não como instituto que nos habilita a escolher entre o bem e o mal, pois originalmente o Senhor nos concedeu para escolhermos entre a melhor maneira de o servir. Mas devido à queda, o ser humano, enganado por Satanás, passou a vê-lo como a liberdade de obedecer ou não a Deus. O sábio Salomão, em seu testamento espiritual, discorre desta forma sobre o livre-arbítrio. Eclesiastes capítulo 11 e versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Até aqui, o livre-arbítrio humano. Agora começa a soberania divina. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. O Espírito Santo exorta-nos a usar o nosso arbítrio a louvar e a enaltecer o Senhor. Abramos as nossas Bíblias no Salmo 95, do versículo 7 ao 9. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação, no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Ora, não existe qualquer conflito entre o nosso livre-arbítrio e a soberania divina. Mas devemos reconhecer sempre que Ele, Deus, reina. É soberano, porquanto criou todas as coisas. Ele é o meu Criador, e devo-lhe eu toda a obediência. A seguir, nós veremos a diferença entre o livre-arbítrio dos santos e dos ímpios. Prezado irmão, sempre empunhando a sua Bíblia, acompanhe, por favor, os versículos a serem citados neste tópico, porque traçaremos uma diferença entre o livre-arbítrio no crente, naquele que serve a Deus, e no ímpio, aquele que detesta todas as coisas divinas. O livre-arbítrio do ímpio leva-o à prática do mal continuamente. Abramos as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 36 e leiamos do versículo 1 ao 4. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, maquina a perversidade. Detém-se em seu caminho que não é bom. Não se desapega do mal. Assim é o ímpio.
O seu livre-arbítrio leva-o somente a pecar, a blasfemar o nome do Senhor e a se revoltar contra as coisas divinas. Ele utiliza a liberdade de seu arbítrio apenas para o mal. Ainda que ele tenha oportunidade para escolher o bem, não o faz. Que tragédia! Que tragédia! Ele pode escolher entre o bem e o mal, mas por sua impiedade, opta sempre pelo mal. Todavia, o livre-arbítrio no santo leva-o a honrar e a exaltar continuamente o nome do Senhor. Agora, vejamos Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Que texto maravilhoso! Aqui observamos ambos os grupos de seres morais criados por Deus, de um lado os santos anjos e do outro os redimidos na terra durante a grande tribulação, sendo conjuntamente convocados a adorar e a servir o Senhor. Assim agem os santos. A nossa preocupação é sempre servir melhor ao Senhor. É adorá-lo mais. É amá-lo cada vez mais. É o nosso arbítrio. É por isso que, em sua oração dominical, recomenda-nos o Senhor: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Sim, senhores. O nosso arbítrio deve levar-nos sempre a adorar o nome do Senhor. Quando o homem recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu arbítrio, agora restaurado, constrange-o sempre e cada vez mais a servir a Deus. No tópico a seguir, nós trataremos de um assunto bastante consolador. Só Jesus pode reverter as consequências da queda. Sim, prezado irmão, somente o Senhor Jesus pode reverter as consequências da queda. Preste atenção. Devido à queda, os filhos de Adão e Eva tiveram de amargar pesadas e aparentemente irreversíveis consequências. Mas em Jesus Cristo, todos os efeitos da queda são revertidos através de sua obra eterna no Calvário. Se abrirmos as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5, versículos 18 e 19, veremos que Jesus é o último Adão, sendo ele Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Leiamos a Escritura paulina. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glória a Deus, aleluia! Jesus é a nossa única esperança. Só Ele pode reverter todos os efeitos nocivos e deletérios de nossa queda. Ele é, conforme veremos aqui, aquele que restabelece a nossa plena comunhão com o Pai.
1 João capítulo 4 e versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Nele, hoje temos pleno acesso ao trono da graça. Oramos e somos ouvidos. Gritamos por socorro, pedindo a intervenção de Deus, e Ele não se faz surdo ao nosso rogo. Vem e intervém em nosso favor. Como Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Jesus. A seguir, veremos que Jesus reverte os efeitos da morte, porque nele, e somente nele, seremos glorificados. Agora, leiamos uma passagem um pouco longa, mas de muito conforto para a nossa vida espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 57. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Sim, onde está a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Prestemos atenção a estas palavras finais do apóstolo nesta passagem. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E encerrando, eu quero deixar a você, querido irmão, a você, querida irmã, um trecho da oração de Jesus, a oração sacerdotal, capítulo 17, do versículo 21 a 23. Ora ao Senhor, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e eles, como me tens amado a mim. Palavras consoladoras. Apesar dos efeitos desastrosos da queda de Adão, o primeiro homem, em Jesus Cristo, o último Adão, somos por sua graça novas criaturas, conforme escreve o apóstolo Paulo. Apesar da queda, você e eu, prezado irmão, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Apesar da queda, você e eu, hoje, somos novas criaturas em Cristo Jesus. E quando Ele vier, seremos levados a Jerusalém Celeste, onde estaremos para sempre com o Senhor. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.